Lá, complemento ao vídeo anterior, apenas para dizer como realmente as coisas poderiam não acontecer. Inclusive eu recebi até, na verdade, confirmação dessa minha versão, no sentido assim, não é uma garantia, e provavelmente não aconteceria, no sentido de que os argumentos parariam, por exemplo, em relação à questão trabalhista no período de 90 dias pré-pandemia. Então, assim, em sempre havendo argumentos, e é muito possivelmente ou provavelmente o que aconteceria, o argumento dos mandamentos sempre seria um argumento de segunda mão. E mesmo que eu obedecesse os mandamentos e conseguisse evitar o sofrimento da minha parte, não quer dizer que eu conseguiria eventualmente evitar o escândalo da parte das outras pessoas em relação a determinado tema, seja em relação aos mandamentos, seja em relação a outro. Mesmo que eu eventualmente conseguisse responder. E não necessariamente as respostas seriam tão rápidas assim. Até porque em alguns temas, pela questão também do tempo, eu precisaria de mais de um dia para poder trabalhar, mesmo em derivação dos argumentos. Claro, tanto que a gente pensa nessa hipótese na questão de 20 dias. Né? 20 dias um tema, aí de repente eu já tenho uma informação anterior, mas eu vou ter que falar depois, porque eu vou ter que fechar esse tema primeiro. Ou mesmo algum argumento já foi lançado ao mesmo tempo do que um outro argumento, então ele já está produzindo efeitos, eu não posso responder, né? Então, isso já seria um problema. O que eu estou querendo dizer é justamente isso. A partir do momento que sempre há algum argumento, mesmo que fosse um argumento organizado, digo, apenas um pequeno bloco argumentativo, e que eu precisasse de 20 dias para responder, isso no final ali fechasse esse período de 90 dias, com 3 ou 4 blocos argumentativos, eu nunca poderia exatamente falar dos mandamentos, porque sempre seria um segundo argumento a escandalizar. E eu não teria como falar, porque eu primeiro precisaria terminar o bloco argumentativo para depois, eventualmente, poder falar dos mandamentos, porque senão eu vou ter que falar tudo amalgamado. E esse segundo tema dos mandamentos sempre seria um segundo tema escandaloso. Mesmo que, eventualmente, fosse eu para falar. Então, até o final do processo, essa é outra possibilidade, porque teria a questão justamente desse segundo tema. Então, se sempre tem algum tema vinculado ali ou não à questão trabalhista, ao mesmo tempo haveria o argumento dos mandamentos. E eu não poderia, eventualmente, o falar, porque sempre seria um segundo tema, eu sempre teria algum outro tema anterior ou inicial para poder falar, para precisar falar. Eu sempre seria um tema. Eu sempre teria um tema para falar. Sempre seria. Eu sempre seria um tema, na verdade, também. Mas eu sempre teria um tema para falar. Eu nunca conseguiria, nos 90 dias, fechar, eventualmente, um tema sem que outro fosse começar e consequentemente, não teria, vamos dizer, a oportunidade para falar dos mandamentos como tema único. Então, sempre seria 2 temas para escandalizar. Então, por exemplo, justamente, se eu vou falar daí na questão de um tema trabalhista que eventualmente seja levantado, vamos trabalhar esse tema, ok, de alguma forma termina o tema, mas aí vem outro argumento. Se eu insiro a questão dos mandamentos junto, já é um argumento que eu mesmo não vou conseguir responder sobre aquilo que eu mesmo falei, porque eventualmente eu não vou conseguir embutir na argumentação ali o argumento dos mandamentos, no sentido de que eu precisaria de outra pregação para eventualmente fazer isso. Então eu sempre teria um tema eventualmente atrapalhador, ou atrapalhante, não sei, um tema que atrapalha, para eventualmente chegar nesse ponto. Sempre haveria um tema paralelo. E os dois eventualmente escandalizar. Então é interessante, porque tudo bem, há o tema trabalhista. Se eu pego e cito o tema dos mandamentos, eu vou primeiro ter que terminar esse tema, e esse argumento dos mandamentos já vai produzir efeitos. Ou seja, mas eu não posso explicar ele ainda, só vou poder explicar depois de terminar esse primeiro tema. E mesmo se eu de alguma forma conseguisse falar dos mandamentos, eu não vou conseguir eventualmente fechar o outro tema que também foi levantado, que já está produzindo efeitos também, que nesse caso não seria um argumento que eu falei sobre mim, seria alguma acusação externa. Então, essa é a questão. Então, nessa perspectiva. Mais ainda o argumento de longa duração. Porque também aí você teria 2 argumentos em conjunto, até mais ainda. Né? E os 2 argumentos eu não teria resposta. E já estaria produzindo efeitos. Já estaria produzindo efeitos antes. Então, pelo próprio conceito do próprio argumento de longa duração. Se eventualmente eu fizesse algum comentário sobre ele, mas ainda não teria eventualmente como falar ali dos mandamentos, mas justamente eu falo dos mandamentos, o de longa duração já está produzindo efeito. E eu não posso dar nenhuma resposta em relação a ele.
Então até eu também teria essa, né? Essa comparação dela também cabe, mas ela talvez seja um pouco menos importante. Mas a outra também é válida. Em não se acabando os argumentos, sempre vai ser. Eu vou ter um segundo tema que de repente seria até mais importante de falar, mas eu vou ter que desvencilhar do outro que também está gerando escândalo. Então, fica esse complemento do canal e valeu.